Olá minhas amigas, olá meus amigos. Nessa aula nós vamos fazer uma rápida passagem por um procedimento especial que é raramente utilizado, mas não dá para a gente dizer que com o avanço do processo eletrônico ele não vai mais ser utilizado. Até mesmo, primeiro porque num Brasil de proporções continentais, o que a gente tem? Nunca, a gente pode afirmar que nunca nós vamos conseguir trabalhar com um processo 100% eletrônico, alcançando 5.500 e tantos municípios, né? Isso aí já é uma realidade. Mas mesmo que a gente tivesse essa situação, né? Vamos imaginar que em 50 anos o Brasil se transformasse num Japão em termos de tecnologia e de acesso à tecnologia, mesmo assim ainda existiria o risco de, eventualmente, você ter pane num sistema eletrônico e com isso você ter o desaparecimento dos autos do processo. Então, tanto o desaparecimento dos autos eletrônicos quanto o desaparecimento dos autos físicos do processo, eles não podem deixar, esse desaparecimento, na verdade, não pode deixar as partes na mão. Esse desaparecimento pode ter ocorrido no âmbito do Judiciário, pode ter ocorrido no âmbito do Ministério Público, pode ter ocorrido no âmbito das partes ali, da atuação das partes. Eventualmente um advogado fez carga dos autos, deixou os autos no carro, o carro foi roubado, isso pode acontecer e normalmente é esse tipo de situação que acontece, mas a gente também tem, como acontece aí no interior do Brasil, pode acontecer de o processo ter ficado muito tempo parado em um lugar e traça, rato, enfim, acabaram comendo, danificando e os autos se perderam. A gente tem enchente, a gente tem incêndio, então em todas as situações em que de alguma forma os autos do processo, né, desaparecerem por inteiro ou parcialmente, a gente vai utilizar esse procedimento especial da restauração dos autos, né? E você que já está aí no exercício desde os bancos acadêmicos, do estágio, principalmente no estágio, né, que é o estagiário que acaba levando as petições para protocolar e fazendo a carga dos autos, a gente, quando protocola uma petição, a gente sempre leva aquela via em que a gente pega um recebido. Essa via que a gente pega o recibo do protocolo, a gente normalmente no escritório organizado, a gente tem as pastas dos clientes e a gente vai colocando cópia daquilo ali, né? E quando a gente faz carga dos autos, por exemplo, eu sou o réu, eu vou fazer carga dos autos para contestar, eu vou lá e tiro o xerox da petição inicial e faço ali coloco no meu arquivozinho. Também é muito comum a gente ter cópia de todos os atos que a outra parte está praticando. Porque se a gente precisar ali fazer um recurso, um mandado de segurança, aí é na urgência, eu não preciso ir até o tribunal fazer carga dos autos, eu tenho cópia de tudo, né? Da mesma forma, hoje, nos tribunais, quando você tem hoje aí a assinatura eletrônica, você tem com facilidade, ainda que os autos sejam físicos, mas a sentença assinada eletronicamente, você tem a facilidade de resgatar os atos do judiciário, tá? E ao mesmo tempo, normalmente, você tem ali, quando a sentença é proferida, você tem para mandar os autos para o arquivo, você tem uma pasta ali com registro, com cópia das sentenças. E mais uma outra situação que é importante para quem não conhece o interior, né? Principalmente aquelas comarcas de primeira entrância, é aquela situação em que é comum, até por uma questão de prevenção, que sejam formados autos suplementares. O que é um auto suplementar? Na verdade é uma cópia, uma reprodução dos autos principais, que aqueles cartórios ali de interior tem ali os autos principais e eles costumam, todo o ato vai tirando cópia e formando um volume reserva, tá? Justamente para evitar nessas situações em que você não tem, que você tem risco de perder os autos principais, você já ter os autos suplementares, tranquilo? Então é muito fácil, né? Qualquer um dos envolvidos no processo pode provocar as partes, o Ministério Público, o juiz, e aí todo mundo é chamado para cada um apresentar o que tem, né? Os registros, aqueles que têm protocolo. Eventualmente pode ser que atos instrutórios precisem ser repetidos, tá? Mas aí a gente ainda tem o seguinte: os funcionários do Poder Judiciário que participaram
de audiências ali, como secretário, etc. e tal, podem, inclusive, nesse procedimento de restauração de autos, eles podem até ser chamados para prestar depoimento na condição de testemunhas, para daí ir cada vez, a gente vai puxando daqui, puxando dali, puxando, até que a gente consegue o mais próximo possível, né, em alguns casos integralmente, em outros casos o mais próximo possível, a reconstituição, né, dos autos originários, tá? Então vamos olhar aqui o nosso esquema. Lá nos artigos 712 a 718, nós temos o cabimento da restauração dos autos quando se verificar o desaparecimento dos autos, sejam eles eletrônicos ou não, tá? São legitimados para provocar esse procedimento o juiz, qualquer das partes e o Ministério Público. Havendo autos suplementares, nesses prosseguirá o processo, então a gente transforma esse volume reserva em volume principal e vai embora com ele, então não vou falar em restauração de autos. Na petição inicial, a parte declarará o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo certidões dos atos constantes do protocolo, de audiências, do cartório, por onde haja ocorrido o processo. Eu vou no cartório e peço essas certidões, cópia das peças que tem em seu poder, aquelas que eu tanto as que eu protocolei e peguei o recebido, quanto as da outra parte que eu fui tirando cópia, e qualquer outro documento que facilite a restauração, tá? Citação para contestar em 5 dias, procedimento rápido, né? Cabendo ao réu exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder. Então, todo mundo, cada um, vai contribuir com aquilo que tem, tá? Se a parte concordar com a restauração, lavar-se-á o auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo desaparecido. Como assim, se a parte concordar com a restauração? Sem os autos ele não tem que continuar? Na verdade, é concordar com aquelas alegações, com os documentos que foram juntados. Eventualmente, a parte pode discordar e falar, olha, peraí, isso aqui, essa petição aqui, não era a petição que estava lá, não. Eu tenho cópia aqui da petição que estava. Olha aqui, ó, teve uma tentativa de fraude, tá? Se a parte não contestar ou se a concordância for parcial, a gente vai para o procedimento comum. E no procedimento comum, a gente produz prova, né? E aqui, no que diz respeito à prova, tem essa determinação que se a perda dos autos tiver ocorrido depois da produção das provas em audiência, se necessário, o juiz vai mandar repetir a produção dessas provas em audiência. Beleza? Vamos para frente. Aqui só é a letra da lei, não é? Confirmando o que eu já falei no início dessa aula. Serão reinquiridas as mesmas testemunhas que, em caso de impossibilidade, poderão ser substituídas de ofício ou a requerimento. Eu estou restaurando os autos, então eu não vou abrir a dilação probatória novamente, tá? Então elas vão ser reinquiridas, elas serão reinquiridas e serão as mesmas testemunhas. E somente em caso de impossibilidade é que elas vão poder ser substituídas. Não havendo certidão ou cópia do laudo, isso é o laudo pericial, né? Far-se-á nova perícia, sempre que possível pelo mesmo perito, tá? Mas com certeza o perito tem a sua cópia do laudo. Não havendo certidão de documentos, esses serão reconstituídos mediante cópias ou, na falta dessas, pelos meios ordinários de prova. Como eu havia comentado no início da aula, os serventuários e os auxiliares da justiça não podem eximir-se de depor como testemunhas a respeito de atos que tenham praticado ou assistido, tá? Lembrando que o objeto desse testemunho é apenas os atos que foram praticados naquele processo, né? Então, atos que eles tenham praticado naquele processo. Ou até assistido. Beleza? Se o juiz já tiver proferido uma sentença, da qual ele próprio ou o escrivão possua cópia, é mole. Ela vai ser juntada nos autos e vai ter a mesma autoridade da sentença original, tá? Julgada a restauração, seguirá o processo os seus termos. Vai continuar naquele processo restaurado. Se de repente os autos originais aparecerem, os autos originais vão assumir dali para frente, tá? Mas aqueles autos da restauração, eles vão ser apensados aos autos originais. Porque aí você tem ali a complementação, né? Você já pode ter outros atos
atos processuais que tenham sido praticados e registrados nos autos da restauração, então eles são apensados e seguem dali para frente, tá? Uma questão aqui que a gente tem que lembrar, né, é que pode acontecer desse desaparecimento dos autos ocorrer num tribunal, tá? E aí, claro, o processo da restauração vai correr perante o tribunal, vai ser distribuído por um relator, mas é óbvio que o relator não vai reconstituir os atos que foram praticados no juízo de origem, né? Então o que ele faz? Ele centraliza, mas ele determina que lá no juízo de origem sejam feitos os atos de restauração correspondentes, tá? E isso vai por carta de ordem, e aí, uma vez feita essa restauração no juízo de origem, devolve lá para o relator para fazer a parte dele, tá? Então, ó, remetidos os autos ao tribunal, nele completar-se-á a restauração e proceder-se-á ao julgamento. E aí tem uma sanção, né? Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer. Deveria ser até um E, né? Ou um EO, penal em que incorrer. Tranquilo? Então é isso. Terminamos aqui a análise desse procedimento da restauração dos autos, procedimento simples, mas que às vezes é extremamente necessário, tá? E lá no nosso material escrito a gente conversa, a gente desenvolve um pouco mais esse tema. Até a próxima aula. Audio Jungle.